Boa tarde, estamos aqui no programa da Bonivi no canal da TT Play. E estou muito feliz de fazer parte dessa estreia, dessa reinauguração desse canal, que é um canal que vocês vão ter muitas informações, vão ter entretenimento, muitas coisas que vocês vão gostar muito. E hoje nós vamos falar de mulher. Então, as mulheres que estão nos ouvindo e quem quer saber mais informações, mais detalhes sobre saúde, beleza, eu vou estar aqui discutindo, falando muito, que eu adoro esse tema, que eu convivo há anos dentro da minha profissão, e juntamente com o Dr. Norberto Maffei, que é ginecologista e cirurgião na área ginecológica. E nós vamos falar de muitos temas, muitas coisas que vêm em dúvida em consultório, não é, doutor? Boa tarde. Sim. Primeiro, eu queria agradecer muito esse novo convite. Nós já tivemos uma outra entrevista que foi muito bacana. Oi. E eu acho muito legal a gente estar aqui participando dessa reinauguração da TT Play. É uma TV digital que eu tenho certeza que muito em breve vai crescer demais. Afinal, o bom gosto deles a gente pode garantir. Convidaram a gente para a reinauguração. Convidaram, Então, me eles sinto sabem muito, honrada. eles sabem muito como escolher quem vai participar dessa TV. Mas brincadeiras à parte, eu tenho certeza que é um projeto muito legal, que vai ser muito bacana e a gente vai ver a TT Play crescer muito a partir de hoje. Olha, já tinha um começo muito bacana e eu tenho acompanhado todo esse projeto, doutor. E o projeto, ele é muito promissor e olha, o futuro tá aí. Chegou, né? TV digital, as pessoas estão muito antenadas, muito ligadas. E depois, claro, quem não estiver ao vivo vai poder estar assistindo essa nossa entrevista, esse nosso bate-papo, porque nós vamos falar de coisas boas agora, né, doutor? A gente já fala de coisas muito legais. E é o que você falou, que a gente estava conversando aqui um pouco antes. Hoje o mundo é digital. Sim. E a TT Play está largando um pouquinho na frente nisso. E eu tenho certeza que logo eles vão estar arrebentando. Mas a gente tem um assunto que as mulheres querem saber. A Sim, gente vai falar de saúde da mulher, de beleza, de estética. sim. Então, vamos começar, né, Vamos Flávia? lá. O que eu quero assim hoje abordar, que a gente tem percebido, eu e o Dr. Norberto, a gente estava até comentando um pouquinho antes sobre isso, que mudou muito as mulheres de hoje, felizmente, acima dos 50 anos. Como que são as mulheres hoje de 50 anos? As mulheres de 50 anos hoje estão jovens. A gente vê que até a postura das vestes, como elas se vestem, atualizadas na moda, elas estão modernas. E o melhor de tudo, elas estão com a mente muito jovem para se sentir, estou a caminho de ser idosa e tudo mais. Bom, isso, doutor, eu acho que está muito distante da mulher hoje de 50 anos. Porém, algumas alterações fisiológicas nós sabemos que isso não acompanhou e que acontece no nosso físico e que isso vem em consultório. Porém, muitas coisas boas, inovadoras dentro da medicina têm acompanhado toda essa evolução da mulher e a cultura da mulher, que é um outro assunto também que depois nós podemos conversar, que hoje está bem diferenciado. Então, a mulher hoje, dentro da parte estética, ela tem buscado se olhar no espelho, se sentir bem. Quando a gente percebe que a pele ela vai envelhecendo, ela não está compatível o espelho com a minha mente, eu vou buscar o lado estético, que de uma forma indireta é o externo, mas tem o fator interno, que tem muito a ver, porque há uma transformação e uma mudança hormonal que também vai ocorrendo nesse processo todo evolutivo da idade, né, doutor? É verdade. A gente pode falar que para a mulher hoje os 50 são o novo 30. Olha, É uma época em que a mulher ela pode estar no auge em todos os aspectos. Ela pode estar no auge da carreira dela, ela pode estar no auge da vida sentimental, ela pode estar no auge da vida sexual e ela pode também estar no auge da parte estética, da beleza. sim, E nós temos, assim, muitos exemplos. Hoje é muito comum você entrar em uma academia e você ver uma mulher com 45, 50, 55 anos
que elas estão muito bem. Elas estão muito Elas bem estão muito bem. mesmo. E é exatamente o que você falou. Não é só o corpo, é a cabeça, é a maneira de ver a vida. Então, claro, são todas? Não. Ainda existem muitos tabus sobre muita coisa. Ainda existe aquela crença de que para você poder estar bem aos 50 anos, que para você estar vivendo a sua menopausa de uma maneira tranquila, que eu sempre falo, a menopausa é uma fase normal da vida da mulher. A mulher teve a infância, a mulher teve a vida reprodutiva e vai ter a menopausa. E ela pode ser tão boa ou tão ruim quanto qualquer outra, dependendo da maneira com que você vai encarar Isso. E eu digo assim, que muitas mulheres, doutora, elas têm pavor de pensar nesse momento de que, nossa, está chegando a menopausa, quando chegar o que vai acontecer? É como se fosse assim, nossa, é o fim de muita coisa na minha vida. E na verdade não é isso que Então, é acontece. que ainda existe esse preconceito, esse tabu de que a menopausa indica a velhice da mulher, Exatamente. tá? Que Estou ela está velha, acabada. cheguei na velhice. Eu Vai acredito que colocar esse bob no cabelo, sentimento, sim, um vestido solto, folgadão de flor, não vou chinela mostrar. havaiana e cuidar Uhum. dos netos. E hoje não é bem assim. E sempre que a gente vê uma mulher, vamos colocar aí com mais de 45, 50 anos, que ela está bem fisicamente, quando você vai conversar com ela é uma pessoa simpática, é uma pessoa agradável, é uma pessoa que está de bem com a vida. Ela está feliz, Ela está ela feliz. mostra Esse é o isso. ponto. Normalmente, o corpo é o reflexo do que você tem dentro. Eu É, acredito muito sim, nisso. mas é. Eu também acredito. Claro, precisam de cuidados. E Sim. a grande maioria das pessoas acreditam que para você ter um corpo bacana, e olha que para você ter um corpo bacana, para você ser bonita aos 50, não significa você não ter nenhuma estria, não significa você não ter nenhuma celulite. Até as modelos mais tops do mundo vão ter. Sim. Significa você estar bem para a sua idade, significa você passar pelos processos de envelhecimento de uma maneira com que eles não mudem aquilo que você é por dentro. E falam assim, precisa de muito dinheiro, precisa de plástica, precisa de É tudo isso que as isso. pessoas elas têm essa sensação, É, nossa, eu preciso de muito para chegar a isso. Na verdade, não. não, Nós sabemos não. que não. Começa aqui, começa o Você como que você sabe, você lida com sabe por isso. quê, Flávia? Não adianta você fazer uma plástica por ano, não adianta você fazer botox a cada 6 meses, não adianta você usar o hormônio que você quiser, que está muito em moda hoje, a gestrinona, a Ah, ocitocina, mas eu quero falar disso a gente daqui vai a pouco. falar. Nada disso vai ter resultado, nem a cirurgia plástica, nem os hormônios, nem os tratamentos estéticos, se você não fizer duas coisas. Você precisa se alimentar bem, você Fundamental. precisa ter uma atividade, um exercício físico regular e constante. A atividade física, ela Sim, ajuda a trabalhar todo o metabolismo e estimula muitos hormônios, que inclusive dá a sensação do prazer, do bem-estar. sim, E isso, doutora, é refletido, ó, no rostinho, viu, dos exatamente. pacientes. Então, eu tenho uma pessoa que, ela é do Rio de Janeiro, que a gente sempre conversa, ela tem 52 anos, ela tem 3 netos Já é e avó, já né? é Fala assim, avó, avó, já é mas é uma avó, avó já linda, é com avó. certeza. Ela usa gestrinona, ela usa ocitocina, ela faz os tratamentos, ela tem condições, mas quando a gente conversa, nós fizemos uma live, ela falou assim, Norberto, o que me dá vontade de fazer tudo isso é eu acordar todo dia feliz, é eu ir até a academia fazer meu treino, eu fazer a minha aula de dança, e é em casa, não Ah, em é casa. em academia. É, eu olhar para o espelho e eu gostar, ela chama Mauristela, eu Olha, gostar da Mauri que eu estou vendo ali nesse momento. E ela se é gosta. exatamente isso, ela se É o gosta, ela autoestima. se gosta. Então, E com certeza, não conheço ela, ela não é aquela perfeição que nós ficamos buscando muitas vezes na internet, tem que ser perfeita, mas é se olhar no espelho e falar, poxa, eu sou bonita, eu me gosto do jeito que eu sou, exatamente, né? ela é uma mulher muito bonita, mas tudo isso daí é fruto do quê? De uma vida que ela levou de alimentação saudável
e de exercícios físicos frequentes. Então, sempre que a gente vai ver... Esse é o primeiro passo para o rejuvenescimento. Eu Eu sempre digo isso para os pacientes. Eu tenho uma pessoa que é do meu convívio, ela e eu até encontrei com eles há poucos dias. É, vou até falar o nome dela, que ela vai ficar feliz. A Odeni. A Odeni, ela tem, acho que 53 ou 54 anos. Ela tem netos. Ela colocou prótese de silicone. Foi a única cirurgia que ela fez. Você olha para ela, você não fala que é uma mulher de 54 anos. Tá? As Ela mulheres nunca... que se cuidam hoje, elas Sim. realmente elas aparentam uma década menos do que a Exatamente. idade que elas têm. Só que quando você conversa com ela vai à academia 5 vezes por semana. Olha, Ela cuida da alimentação. Ela gosta de tomar uma cervejinha, mas ela não toma todos os dias. Ela deixa para o final de semana. Afinal, tudo isso é importante. Não adianta você ser a mulher mais linda do mundo se você é triste, você deixa tudo que você gosta de lado. não pode. Existe, Temos que fazer aquilo que tem a gente limites para gosta. claro. Claro. Então, os procedimentos estéticos ajudam muito, principalmente para a mulher na menopausa. Agora, para você que está assistindo a gente, não adianta, não tem dinheiro no mundo que faça você comer bem e você fazer um exercício físico regular se você não quiser. Então, não é dinheiro, é empenho. Sim, e isso não custa, não é algo que vai tirar você no lado financeiro de alguma mudança para você precisar fazer isso. Doutor, em consultório, eu tenho percebido assim que no último ano, em especial, a faixa etária das mulheres que têm procurado muito tratamento estético são todas acima de 50 a 55 anos. E assim, a gente consegue na anamnese ver, nossa, por que você tem 50 anos com carinha de 40 e muitas com 50 com carinha já de 60? Quando a gente vai avaliar a fundo, a gente vê justamente isso. Como que é a qualidade de vida dessa pessoa. Se ela já vem de mais tempo cuidando da sua alimentação, fazendo atividade física e principalmente tendo lazer, fazendo aquilo que gosta, independente, cada um escolhe aquilo que gosta, mas buscar alguma coisa que gosta, né? Eu tenho prazer daquilo e eu vou fazer. Isso, doutor, faz muita diferença Claro. no resultado final de você ver essa mudança do rejuvenescimento. Sabe, quando as pacientes vêm me procurar, que a gente vai falar daqui a pouco da gestrinona, afinal, os tratamentos estéticos, as terapias hormonais, elas ajudam muito, sim, claro que ajudam. Elas Não tem a menor complementam, dúvida, né? elas Acredito que elas vêm para complementam. complementar e Mas é ajudar bem aquilo, isso, elas né? complementam. Aham. Então, a pessoa fala assim, ah, mas olha tal casal, eles tomam anabolizante, que hoje é uma moda. Sim. Muitas vezes é verdade, eles tomam. Agora, experimenta o Dr. Norberto tomar anabolizante. Sem ter a dieta correta, sem ter o exercício físico no nível necessário. O anabolizante, ele vai funcionar para aquela pessoa que quer conseguir um físico que naturalmente ele já estagnou. Nessa hora, o anabolizante usa. Anabolizante não faz crescer músculo. Anabolizante não faz perder gordura. Para você chegar nesse ponto, você tem que malhar muito, você tem que regrar muito a sua alimentação. Você tem que estar num Então, nível elevado de é bem atividade isso. física. Quando você vê aquela mulher com aquela barriga toda saradinha, quando você vê aquele cara lá, porque homem também olha isso, todo sarado, todo trincado, como o pessoal fala, não pensa que é anabolizante. Fala assim, poxa, talvez até teve anabolizante, mas tem que ralar muito. E aí vem a pergunta, eu estou disposto a pagar o preço para fazer isso? Porque todo mundo quer o resultado. Sim, Mas às vezes o caminho é complicado. Né? Vê o Então, resultado sim, final, mas não vê o que a pessoa passou para chegar naquele objetivo que exatamente. desejado. Então, quando você vê uma mulher de 50 anos que está lá na academia malhando, que está gravando um vídeo fazendo uma dança para uma rede social porque ela acha legal, que tem uma pele bacana, pensa bem, será que aquilo lá foi só plástica, foi só tratamento? Ou aquela pessoa a vida inteira se cuidou e nesse momento ela está usufruindo dos ganhos disso daí?
Então, as duas coisas vão pesar. Só que nunca é tarde para começar. Nunca é tarde para começar. Entendo isso. E hoje a gente percebe que a longevidade ela está se estendendo. Então, assim, falar, nossa, cheguei aos 50 no topo, não, 50 para muitas pessoas é um começo. Está sendo o começo de uma vida diferente, é o momento de recomeçar ou fazer diferente daquilo que já fez. Sim. E claro, nós profissionais, nós estamos aqui para ajudar, para complementar aquilo que você já está fazendo, ou de repente eu quero iniciar e às vezes começar, doutora, eu vejo que também é difícil para as pessoas sair dessa fase ou fazer essa mudança de hábitos, então muitas vezes precisa de um profissional para poder estar ajudando a dar as orientações adequadas, né? Sabe o que acontece, Flávia? Toda vez que a gente precisa mudar os nossos hábitos é difícil. É difícil. Mudança de hábito é difícil. Sempre. Eu trato muito paciente com síndrome de ovário policístico e normalmente são mulheres que querem engravidar. E a base do tratamento é reeducação alimentar e exercício físico. Existem medicações que a gente pode usar, existem outros tratamentos, mas a base é isso. Sem isso não funciona. E elas pedem, doutor, não tem uma cirurgia? Porque cirurgia seria fácil. Iria lá, operaria e pronto. E resolve meu problema. Resolveria o problema. Mas não, a gente precisa de todo esse caminho. Tem que ter um esforço. Por quê? Porque quando você tem uma alimentação legal, quando você tem uma atividade física regular, isso vai melhorar tudo na sua vida. Tem hora que as pacientes falam assim, doutor, fala de endometriose, o senhor fala que é reeducação alimentar e atividade física. Fala de síndrome de ovário policístico, reeducação alimentar e atividade física. Fala de menopausa, reeducação alimentar e atividade física. Sim, porque isso muda a sua vida. Sabe? Isso vai prevenir o diabetes ou até tratar o diabetes. Com certeza. Isso controla o seu metabolismo, isso vai evitar problemas cardiológicos, evita as tromboses que as mulheres têm tanto medo. Então, a base de tudo, uma boa alimentação, um exercício físico regular. Qual o exercício físico? Aquele que você odiar menos, porque, poxa, não dá para falar que a gente ama, né? A gente faz porque é obrigado. Tem gente que gosta. Tem. Então, eu sempre desconfio de uma pessoa que acorda às 6 da manhã para treinar e fala assim, nossa, eu adoro, eu tenho um pouco de medo. Não, eu vou ser sincera, Pessoa que eu faz também isso, não adoro, não, mas eu a pessoa faço que porque faz isso precisa. é capaz de qualquer coisa. Então, a gente precisa ter um pouco de medo. Mas ninguém faz isso só pelo exercício em si. Né? A gente busca o resultado. E qual é esse resultado? Pode ser um resultado estético? Pode. Mas eu sempre penso mais em saúde. Em saúde. Embora a estética seja importantíssima. Então, eu tenho a minha tia que ela fala, nutricionista todos são bons. O problema é que a gente não faz o que eles mandam. É uma verdade. Mas muitas vezes, um nutricionista, só pelo fato de estar te acompanhando, de estar fazendo o seu cardápio, de estar te cobrando o resultado, pode ser muito bom. Talvez você saiba tudo que ele vai mandar você fazer. Mas às vezes a gente precisa de alguém ali estar fazendo a cobrança. Exatamente. Porque se não tiver alguém, acaba as próprias pessoas se sabotando e não, vou arrumando desculpinhas, vou deixando e acaba não fazendo. A mesma coisa, exercício físico. Quem nunca teve uma esteira, uma bicicleta ergométrica em casa que virou cabide? Todo mundo. Eu acho que a maioria. Todo mundo. Eu já tive, eu não sei se você teve, mas a maioria das esteiras e das bicicletas ergométricas que estão em casa viram cabide. Ou você dá para uma outra pessoa que vai virar cabide na casa. E fala assim, não, para você vai ser muito útil, você pode levar. Aí a pessoa fala assim, mas por que ela está me dando, né? Então, é complicado porque ela está na sua casa, parece uma coisa prática, mas não tem nenhuma cobrança. Sim. Ela está sempre ali. Então, às vezes, você ter um educador físico, ou você está dentro de uma agremiação, de uma academia, de alguma coisa, é bacana, porque tem outras pessoas que vão estar te cobrando e te incentivando. E aí acaba ajudando em uma série de coisas. Eu tenho muitos pacientes que, quando fazem essa mudança de vida, passam um ano depois e falam assim, nossa, doutora, eu sou outra pessoa. Exatamente. Eu sou outra pessoa do que eu era antes e em todos os aspectos. E eu falo assim, até nessa alegria de viver, disposição, muitas coisas que mudam a sua vida. Pensa bem, você vai para uma academia, você vai fazer, sei lá, CrossFit.
Você vai chegar lá todos os dias, você vai conversar com 5, 6, 8 pessoas. Como você vai ver essas pessoas todos os dias, com algumas delas, você vai acabar desenvolvendo algum laço de amizade. É, normalmente dentro da academia são pessoas que estão com o astral lá em cima. Então eles Elas vão te estão em ajudar a outro colocar lá em ritmo. cima. São pessoas que podem até te cobrar quando você tiver um resultado ruim, mas que ao menor resultado bom, elas vão estar te incentivando. Então Sim, tudo isso é muito legal. Então você sai da academia, além da endorfina que é muito bom. que você liberou pelo exercício físico, muitas vezes você sai lá com o astral mais alto porque você conversou com gente bacana, com gente divertida, Mudou com os gente alegre. ares, mudou. Muda os E ares. com pessoas que estão, na verdade, fazendo essa mudança, ou já estão com essa mudança de qualidade de vida, e você acaba de uma forma natural, sem também muito. Porque o começo é mais difícil, mas depois você já Exatamente. entra nessa rotina. A gente sempre fala que as primeiras semanas são as piores. São as mais difíceis. Para qualquer coisa. Parece alguma Seja, coisa que vai te puxando para trás. Não vai, não vai. E aí, chega na se hora, você não você tiver deita no sofá, determinação. você deita no sofá e você fala assim, não, não vou. É, você tem a sua comida saudável na cozinha, mas você sabe que se você ligar o telefone por um preço muito baratinho, chega aquele lanche com hambúrguer, com bacon, com maionese, com tudo aquilo. Então, as primeiras semanas sempre são as mais difíceis. É como se o nosso corpo estivesse fazendo uma desintoxicação Sim, disso daí, né? E se você passar da segunda semana, a chance já é muito maior de vai você continuar. diminuindo. Depois de 6 semanas, maior ainda, porque Doutor, vira um depois, hábito. depois que criou o hábito e passou esse tempo, você começa a lembrar de como você se alimentava antes. Muitas relatam isso. Fala assim, nossa, eu não sei como eu conseguia comer aquela quantidade e aquela qualidade daquele alimento que hoje não faz parte da minha vida. As pessoas nem conseguem Não, é mais porque muda. voltar ao que era antes. Você muda o seu hábito, você muda o seu foco. E eu falo que o ser humano, ele é adaptável a tudo. Nós somos adaptáveis. O Sim. problema é nós querer fazer essa mudança. Eu acho que o grande problema é o querer. A questão eu sempre falo isso para as minhas pacientes. É, elas chegam no consultório, o meu foco não é tanto estética, o meu é mais saúde, uma paciente de síndrome de ovário policístico. Uhum. Ela chega no consultório 2 meses depois da consulta e você conversa, a gente já viu tudo antes. Fez a dieta? Fiz. Exercício físico? Certinho. Mas você engordou 4 quilos. Ah, então, doutora, que teve um dia. Um Não, teve dia. 2. Ah, não, doutora, eu não fiz. Então você precisa ter isso o foco, O foco. sabe? É o propósito. Sim. Eu nunca esqueço de uma pessoa que eu tenho uma consideração muito grande. É um pastor da igreja metodista, o pastor Éder, que ele sempre fala, ele falou assim, Norberto, você pode perceber que toda vez que eu preciso de alguma coisa, eu vou pedir para aquela pessoa que está muito ocupada. Eu nunca peço para aquela pessoa que está parada, porque ele não vai fazer. Porque Que a questão interessante. nunca é tempo, a questão É, nunca é dinheiro, a questão nunca é nada disso, a questão é é, propósito. Então eu exatamente. falo para as minhas pacientes, eu falo assim, olha, antes de pensar no que você vai falar para tentar me enganar, chega no espelho, olha no espelho e fala assim, Norberto, me desculpa, não posso cuidar de você. Infelizmente, eu não vou comer a salada, eu vou pedir a pizza. E esse fim de semana a gente ia pedalar, mas eu vou ficar aqui no sofá assistindo Netflix. Você vai ter outro infarto, mas eu vou fazer o quê? É mais forte que eu. Poxa vida, Então, doutor. Norberto, uma pena. E é verdade, é É bem isso. verdade. Nós temos que É colocar na verdade nossa isso. cabeça que quem vai usufruir dos benefícios ou pagar o preço pelas nossas atitudes somos nós mesmos. Sim. Eu e você, a gente está lá para ajudar. E a gente pode ajudar muito. Mas a gente só consegue ajudar a pessoa que tem foco. Se não tiver o foco, se não tiver o propósito, o objetivo, seja ele qual for, todo objetivo é válido. Se a Flávia chegar para mim e falar assim, Norberto, eu tenho um objetivo, eu quero participar
de um campeonato de fisiculturismo no ano que vem. Uau. Legal, Flávia. Por quê? Por nada. Porque eu quero fazer. Eu quero só provar para mim que eu consigo. Você me ajuda? Perfeito. Uhum. E eu vou te ajudar muito feliz, que eu sei que provavelmente você vai conseguir. Porque é o seu objetivo, você tem um propósito Mas vai depender 90% da de você, minha da sua determinação de querer determinação. fazer. Eu não vou Com colocar certeza. comida no seu prato. Eu não vou empurrar você para academia. Eu não vou afastar você do refrigerante. Eu não vou fazer você dormir mais cedo. Eu não vou fazer nada disso. As orientações vão estar dadas. Agora, Sim. quem tem que executar, Mas também, isso é muito importante, mas a gente pode ajudar também, claro, né? e muito. Claro. Muito. Às gente vezes pode as ajudar. pessoas elas não sabem, elas querem, mas não sabem qual o caminho tomar, qual o direcionamento. E aí eu quero entrar num assunto que, assim, na última conversa que nós tivemos, isso, assim, gerou tanto questionamento, as mulheres querendo saber, e em consultório, eu queria colocar de novo, porque, assim, o chip da beleza é algo que ainda gera muitas dúvidas e eu sei que ele veio para nos ajudar. Então, assim, mulheres que fazem tudo isso que a gente está comentando, fazem atividade física, cuidam da sua alimentação, porém nós sabemos que o nosso fisiológico muitas vezes ele chega no limite. E aí nós precisamos, doutor, de alguma ajuda. Por quê? Os hormônios muitas vezes eles estão alterados ou muitas vezes nossos hormônios eles não estão produzindo mais de acordo com a idade. E aí a gente precisa fazer algumas reposições de alguns hormônios e tá trabalhando. E aí existe, na verdade, essas alternativas hoje que vêm para nos ajudar. E eu fiquei tão feliz com tudo que eu ouvi. O chip da beleza, na verdade, esse nome veio de revistas, porque ficou muito famoso, então foi apelidado, na verdade, são implantes de gestrinona. Não concordo muito com esse nome chip da beleza, eu acho que o correto seria, se fosse para dar um apelido bacana, seria o chip do bem-estar, mas eu já vou explicar aí o porquê da minha posição de não ser o chip da beleza. Primeiro, o que é o chip da beleza? O chip da beleza é um hormônio, chama gestrinona. Existem várias formas, existem comprimidos para você ser tomado via oral, existem comprimidos vaginais, mas o que tem o melhor resultado são os implantes, são bastõezinhos de silicone de 4 centímetros que são colocados sobre a pele. Onde eles são implantados, doutor? No Normalmente braço? no glúteo. A gente No coloca glúteo, no glúteo, no porque glúteo. não é apenas um implante. Certo. A gente usa entre 4 e 12, dependendo da paciente, Certo. porque existem outros hormônios que vão ser associados. Então, esse hormônio, gestrinona, foi desenvolvido, esse implante foi desenvolvido por um brasileiro, Dr. Elcimar Coutinho, que foi uma das pessoas mais geniais que eu já tive o prazer de conversar. Conheci o Dr. Elcimar com quase 90 anos, um homem muito inteligente, completamente lúcido, dirigindo a empresa dele, desenvolvendo projetos. Infelizmente, nós perdemos o Dr. Elcimar para o Covid. Que pena. Mas, assim, um homem simplesmente brilhante. Olha. Né? Teve outras, a medroxiprogesterona, aquela Depo-Provera, injeção trimestral, que um monte de mulheres usam, foi invenção do Dr. Elcimar também. E para que ele fez essa implante de gestrinona? Ele queria uma maneira das mulheres não engravidarem, das mulheres não menstruarem, e o objetivo dele era tratar cólica, muito importante, a dismenorreia, tratar os transtornos pré-menstruais, a TPM, a disforia pré-menstrual e a endometriose. E ele começou a usar, e as pacientes realmente ficavam sem menstruar. Melhorava muito as cólicas, melhorava muito a TPM, melhorava muito a endometriose. Nossa, isso. Só que além disso, ele começou a observar algumas coisas. Os pacientes chegavam e falavam assim: nossa, doutor, minha disposição melhorou, eu tenho mais vontade de fazer as coisas. Doutor, minha libido melhorou. Olha, eu tenho mais libido depois que comecei a usar. Certo. Em algumas pacientes, que eram aquelas que já tinham uma boa alimentação e já tinham uma atividade física regular,
assim, doutor, eu estou perdendo gordura e eu estou ganhando massa muscular. Ele foi estudar e ele Sim, o viu porquê. que, embora seja uma progesterona, um progestágeno, um hormônio feminino, ele tem um efeito androgênico, anabolizante. Então, realmente foi visto, e isso a gente pode ver, as pacientes, normalmente, elas têm uma melhora de disposição, uma boa parte delas tem uma melhora de libido. Libido feminina é muito complexa, envolve fatores emocionais, psicológicos, de relacionamento. Libido feminina começa no jeito que você recebe bom dia de manhã. Se o bom dia for legal, a disposição já começa. Doutora, é isso Dá aquele bom dia bacana, você acorda. O café tá posto na mesa, você já dá aquele sorrisinho e fala assim, tá querendo. Tá Né? tá me tratando bem. Então, a libido feminina não depende só de hormônio, depende de todos esses Muito fatores. ligado com o emocional, é Mas verdade. pode ajudar muito. E começou a ser feita a propaganda desses outros benefícios também, que são efeitos colaterais, porque não foram desenvolvidos para isso, mas são efeitos colaterais benéficos. Sim. E, de repente, algumas atrizes, algumas pessoas com maior influência começaram a usar, tiveram bons resultados e virou o chip da beleza. Não é. Não são todas as mulheres Na que vão verdade, ganhar massa muscular, que vão perder gordura, que vão ficar com um shape bacana só pela gestrinona. entendi. Então, não são todas. Algumas tiveram esse benefício. Então, nem Exatamente. E todas no quais estudo são? final. Quais são? Quais são? Aquelas que têm uma boa alimentação e as que têm um exercício físico regular. Tá? Para algumas pacientes, a paciente pode até ganhar peso com a gestrinona. Olha só. Então, como todo medicamento, a gestrinona é boa, excelente, excelente. Quando ela está bem indicada e quando o paciente sabe tudo que pode acontecer de bom e de ruim, porque não existe surpresa. E você não vai chegar no meu consultório e vai falar assim, doutor, eu quero pôr o chip da beleza. Legal, você treina? Não. Você se alimenta bem? Não. Falei assim, poxa, então eu não vou pôr, porque o seu resultado vai ser ruim. Então, mas a gente consegue bons resultados mesmo para as pacientes que não querem estética. Então, por exemplo, hoje, o meu tratamento de escolha para menopausa, para terapia hormonal, é a gestrinona. A gestrinona tem um efeito muito legal. Por quê? Claro que a gente pode associar com outras coisas, né? A gestrinona, ela ajuda a evitar a perda óssea, a osteopenia, a osteoporose. Nossa, isso É o mais importante. é muito É o mais importante para as mulheres nesse período da menopausa. A gestrinona melhora a libido, a gestrinona melhora a disposição. E tem uma coisa muito importante na gestrinona, que os estrógenos, que são os medicamentos de escolha, não têm. As pacientes que têm risco aumentado de trombose, ou uma paciente que já teve uma trombose, paciente que teve um AVC, a paciente que teve um infarto, ela não pode usar estrogênio. O estrogênio aumenta o risco de trombose. A gestrinona, por ser um progestágeno, não aumenta. Não faz isso. Então a gente consegue bons efeitos. Né? Então as pacientes que a gente trata com a gestrinona, elas têm um resultado muito bacana. Só a gestrinona? Não. Nas outras pacientes fora da menopausa, a gente usa só a gestrinona? Não. Nós temos uma gama de hormônios que a gente pode usar. A gente pode usar testosterona, a gente pode usar etinil e estradiol, que são os 3 principais. Existem mais 2 outros implantes hormonais que a gente usa em algumas situações especiais, mas não são frequentes. Mas é muito bacana. E ela tem alguma contraindicação? Ela tem algumas contraindicações, sim. Por exemplo, em uma paciente que tenha resistência aumentada à insulina, que ela esteja muito acima do peso, a gestrinona pode piorar isso. Então, aí a importância da reeducação alimentar e da atividade física. Certo. Os remédios não são milagrosos. É a mesma coisa do Dr. Norberto tomando anabolizante. Daqui 2 meses, o Dr. Norberto vai estar inchado, vai estar gordo. E lembra do Ariete, do He-Man, que não tinha pescoço? Vai estar igualzinho. Então não adianta, nenhum medicamento tudo tem que ser faz bem milagre. orientado, porque... E foi o que eu falei para você.
é excelente quando bem indicado naquela paciente Uhum. que você fala assim, olha, vai ser legal para você. E quando a paciente está bem orientada dos efeitos possíveis. Não é aquilo, eu quero porque minha amiga colocou, eu também quero. Ótimo, eu quero, mas tem que fazer uma consulta médica, tem que ser bem orientado, tem que ser bem Sim, direcionado se para o seu caso vai ser bom, a né? gente tem que fazer uma indicação precisa. Você chega no meu consultório porque você tem endometriose. Vamos supor que você esteja acima do peso, você seja hipertensa, só que você tem muita dor, os outros tratamentos não estão dando resultado. Uhum. Eu vou indicar para você, porque o seu objetivo não é estético. Você precisa melhorar a sua dor. E dos tratamentos clínicos, a gestrinona tem um efeito muito bom. Olha, doutor, Mas, só de melhorar todos esses aspectos que nós sabemos que para a mulher é muito difícil, e também foi um dos assuntos que a gente comentou que mulher não é para ficar sentindo dor, isso não, não é normal, não é normal. isso não é comum. Eu acredito que só isso já é um benefício assim Claro, enorme para a mulher. pensa bem, Flávia, como você vai ser feliz, como você vai ter uma libido lá em cima, como você vai ter ânimo para treinar, para comer direito, se você dorme e acorda com dor todos os dias. Impossível, Não não dá, tem como. Como não você vai tem ter jeito. bom humor? Por Como isso, você vai ficar bem? Não, não por tem isso que eu como. digo que a gestrinona deveria ser chamado do chip do bem-estar. Eu gostei Porque desse termo. talvez você não consiga ganhar massa muscular ou perder gordura. Por quê? Porque você não tem atividade física, você não tem alimentação legal e o medicamento não é milagroso. Mas você consegue muitas melhoras, muitas E melhoras. doutor, uma pergunta aqui. Tem idade para colocar? Não precisa chegar na menopausa para poder fazer o implante. Isso Não, 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 não não tem tem, idade. não tem idade. A maioria das pacientes que procuram a gente são pacientes que não estão na menopausa. Ah, que São ótimo. mulheres aí entre 30 e 40 anos, pelo menos as que me procuram. Certo. Né? E são mulheres que elas estão procurando eh, não menstruar, estão procurando melhora de disposição, estão procurando melhora de libido, mas também estão procurando um ganho estético. Sempre é bem conversado que não existe milagre. Tudo acaba ajudando um ou Sim. outro e acaba facilitando, doutor. E a gente trata muito endometriose, que é muito legal. Nossa, e muitas mulheres com endometriose, fazendo muitos tratamentos, fazendo muitas tentativas, e de repente é uma opção, Sim, é uma opção. né? E pode ser muito Experimentar, bom. sentir e ver os resultados. Eu fiquei encantada com a nossa última entrevista que nós falamos. Eu sou uma candidata a colocar o chip, eu adorei a ideia, porque assim, eu me enquadro, claro, vou me consultar, doutor, mas me enquadro muito dentro dos perfis de que é possível colocar e eu tenho certeza que é só benefício, é só Eu bem-estar. acho que, como eu falei, bem orientada, sabendo o que é possível e o que não é, é, você não tem pacientes insatisfeitas com o tratamento. Até porque você não promete o que você não pode cumprir e ela sai de lá sabendo o que ela pode ganhar e o que não pode. Então, eu tenho as minhas pacientes muito satisfeitas com isso. Que maravilha. Doutor, gostei muito. O doutor atende em Apucarana, atende em Londrina E e logo agora ele está aqui em recebendo Maringá um também. convite para atender aqui em Maringá. Nós vamos vir atender em Maringá aqui. Não só a gestrinona, mas tratamentos de endometriose. Existem outros hormônios, são muito bacanas, a própria ocitocina, mas a gente se empolga, né? E o tempo passa muito Nossa, e rápido, passou Flávio. muito Passa muito rápido. Eu tinha rápido. tanta coisa, mas nós vamos voltar, doutor. Vamos, teremos outras Nós vezes. vamos falar, porque assim, falar do bem-estar da mulher, falar da saúde interna. Quem me conhece sabe que eu trabalho há anos com estética, mas em primeiro lugar, meus pacientes sabem. A saúde da mulher, ela está em primeiro lugar e a estética ela é uma consequência mesmo dos Exatamente. resultados. A estética é uma consequência do que é um reflexo do que você tem dentro de você. É isso mesmo, e nós estamos para ajudar e complementar tudo isso que vocês aí ouviram. Espero que tenham gostado. E
Essa entrevista vai estar à disposição de vocês no canal da TV Play e no programa aqui da Bonivi. Obrigada, doutor Eu que Norberto. agradeço e muito obrigado a TT Play pelo convite. Uma boa tarde para Boa vocês. tarde.